Senhoras e senhores, o que acaba de acontecer em Paris? João Fonseca atropela Hubert Hurkacz, ex-top 6, ex-top 10, e que acabava de vir de final de Genebra contra Djokovic, uma partida assustadora, impecável do João Fonseca. E quando a gente analisa até os últimos comentários, né, de muitos torcedores que já diziam que o João não era tudo aquilo, que o João ia perder fácil, que ia ser amassado pelo Hurkacz, isso é o tênis, né? Não é porque o João ganhou hoje, da forma como ele ganhou, que ele tem que ser colocado num pedestal. E também, assim como não é nas derrotas, que ele teve algumas derrotas que a gente não esperava, que a gente vai dizer também que ele não é tudo isso. O esporte, o tênis é um esporte de consistência, é um esporte de ganho de experiência a cada semana, de aprendizado. E o que o João fez hoje mostrou sim, mais uma vez, o potencial que esse menino tem. Jogou na quadra 7 de Roland Garros, abarrotada, a gente falou no vídeo de ontem, que ia ser difícil caber todo mundo e tinha gente vendo o jogo na varanda da Philippe Chatrier. Isso é João Fonseca, uma partida épica do brasileiro para se classificar para a segunda rodada de Roland Garros e pela primeira vez na carreira ele jogou Roland Garros como se estivesse jogando um torneio no Brasil. Amassou o Hurkacz, a gente vai trazer todos os detalhes desse jogo para vocês. 3 sets a 0 parciais de 6-2, 6-4, 6-2. Eu não me lembro de um jogo em que o Hurkacz foi quebrado tantas vezes. É assustador. Quando a gente estava analisando o jogo, a gente falou das condições de Paris, né? A altitude de Genebra, porque sim, 375 metros é uma altitude que faz diferença na bolinha, sim. A bolinha corre mais, não digo fisicamente, em oxigênio, mas em velocidade de jogo. O que é uma condição que favorece o jogo do Hurkacz. Esse jogo, que praticamente não tem altitude em Paris, num saibro lento, é um jogo que o Hurkacz tem mais dificuldade. Não que ele não saiba jogar, até porque ele já tem até título em saibro na carreira. Mas ele não é, tão confortável para ele quanto foi em Genebra. E quando a gente analisa o jogo, a gente vê que o João, ele fez um primeiro set assim. É até difícil falar, mas para mim foi o melhor set que eu vi do João na carreira dele. Em termos de tudo, de todos os fatores. Um saque fulminante. Um saque fulminante. O João fez no primeiro set 5 aces contra 2 do Hurkacz. Uma devolução de saque espetacular e uma agressividade que a gente até falou no nosso pré-jogo que era necessária, que deixou o Hurkacz perdido, completamente perdido. O Hurkacz não sabia o que fazer. Ele teve um breakpoint no primeiro game, o Hurkacz salvou esse breakpoint, aí o João confirmou tranquilo, depois quebrou o Hurkacz. Confirmou tranquilo, depois quebrou de novo. Aí confirmou tranquilo, o Hurkacz confirmou no 5-2 e o João ali salvou 2 breakpoints para fechar o primeiro set em 6-2. No segundo set, ele já abre quebrando o Hurkacz. E aí todo mundo vai confirmando até ele fechar em 6-4, sem mais breakpoints. E no terceiro set, ele abre quebrando de novo o Hurkacz. No 3-1 ele quebra mais uma vez, abre 4-1. Aí no 5-1 ele tem 3 match points no saque do Hurkacz para fechar em 6-1. O Hurkacz salva e ele vai lá no saque e atropela. João Fonseca hoje nos mostrou qual que é o potencial que ele tem como tenista. É importante a gente falar também, e a gente vai analisar os números do jogo, que o Hurkacz não estava na sua melhor forma. Deu para perceber. A semana passada foi muito desgastante para ele. A final foi uma final de mais de 3 horas, onde ele perdeu em 2 tiebreaks de virada para o Djokovic. E ele não estava 100% fisicamente. Dava para perceber que a movimentação dele não é a mesma. O Hurkacz é um cara que, apesar do seu 1,96 m, um dos grandes diferenciais dele, principalmente em relação à altura, é a sua movimentação. Ele é um cara que tem as pernas longas e ele consegue chegar em todas as bolas. O João trabalhou muito bem hoje o contrapé, que é uma das dificuldades do Hurkacz, até pelo tamanho dele. Então o João trabalhou vários pontos no contrapé. O João não deu ritmo pro Hurkacz, porque por incrível que pareça, as trocas longas iriam favorecer o polonês. Então o João foi agressivo, foi a estratégia perfeita. E olha só, o mais assustador. A gente vai analisar, eu vou falar número a número. O serve rating, dentro da média, 189, 142. João fez mais aces que o polonês. Isso aí já é uma coisa absurda de você pensar.
Acho que isso aí é pra quebrar qualquer casa de aposta. Porcentagem de primeiro serviço, 72%, acima da média do João. O Hurkacz sacou bem também. Olha que loucura, o Hurkacz não sacou mal hoje. Ele botou 65% na quadra. Só que o retorno do João, essa nota aí de 171, seria a maior nota da ATP em média entre todos os tenistas. Ou seja, a qualidade de retorno hoje do João foi top 1 em return rating na ATP. E olha que coisa mais impressionante ainda. Ele simplesmente ganhou 27 de 28 pontos no segundo serviço do Hurkacz. 96% dos pontos ganham. O Hurkacz ainda ganhou 70%. Que ainda foi bastante. Eu nem sei se esse dado tá correto, tá? Esse 70% eu não sei se a gente anotou errado. Eu vou até confirmar. Mas, de fato, 96% é uma coisa assustadora. Em breakpoints convertidos, 5 de 12. Mais ou menos dentro da média, ok, né? É óbvio que é melhor sempre um aproveitamento melhor de breakpoints, mas o João teve muitos breakpoints. E aí, que é o que eu queria falar, que isso é algo raríssimo no jogo contra o Hurkacz. Você ter 12 breakpoints num jogo que foi teoricamente rápido contra um cara desse, é realmente assustador mesmo o que o João Fonseca fez hoje. E o Hurkacz teve simplesmente 2 breakpoints, somente 2 breakpoints contra o João, que foi naquele primeiro set que o João estava fechando e o Hurkacz acabou não conseguindo quebrar. Eu tô até olhando aqui para ver se os pontos de retorno no segundo serviço do Hurkacz foi tudo isso mesmo. Deixa eu ver aqui, return stats, 70%, ele ainda foi bem, ele fez 14 de 20 no segundo serviço do João. Então o Hurkacz atacou bem o segundo serviço do João, pra você ver que, assim, ele ainda, o que o João fez realmente foi totalmente fora da curva. E quando você olha o número de winners perante erros não forçados, todas as últimas partidas do João que a gente colocou esse card aqui, o João fez mais erros não forçados do que o winners. Hoje ele fez somente 15 erros não forçados, o que é pouquíssimo pro Saibro. Ainda mais pela agressividade que ele costuma ter. E 36 winners. Ou seja, ele fez mais winners e cometeu menos erros não forçados que o Hurkacz. Uma partida maravilhosa. Eu acho que isso fica aí também de lição. Para quem tá criticando o João, para quem tá dizendo que o João não é tudo isso, que o João é uma promessa que não vai ser realidade. O cara tem 18 anos, gente. Olha a estreia que ele fez em Roland Garros. Assustador. E agora ele vai pegar na segunda rodada o Pierre-Hugues Herbert, o francês, veterano, 147 do ranking. Ele venceu o Bonzi na primeira rodada, que é outro francês. Foi uma zebra, né? O Herbert não era o favorito, o que é bom pro João. Inclusive, eu acho que no estilo de jogo é melhor pegar o Herbert do que o Bonzi. O Bonzi é um cara que também troca muita bola, é um cara perigoso no saibro. Então foi ótima essa vitória, na minha opinião. E a gente colocou aí 70% de favoritismo pro João Fonseca. Ele vai entrar como muito favorito, ainda mais depois da vitória contra o Hurkacz. A gente vai fazer a análise completa pré-jogo de Fonseca e Herbert amanhã. Então amanhã aqui no canal a gente já vai jogar. O jogo vai ser na quinta. Hoje é terça, 27. O jogo vai ser dia 29 de maio, quinta-feira. E a gente vai fazer na quarta a análise completa desse jogo contra o Herbert. Que partida de João Fonseca. Se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo. Se inscreva, deixa o like. A gente precisa demais da sua ajuda. Não custa nada, então, por favor, nos dê essa ajuda aí. Tivemos hoje a derrota da Bia também. Eu vou já colocar o chaveamento, tá? Pra gente ver o caminho do João como ficou. Derrota da Bia pra Baptiste. Foi uma partida ruim da Bia. Né? Ela começou muito bem, mas depois acabou caindo demais. Não sei se teve o desgaste da semana passada, mas infelizmente a Bia foi eliminada nessa primeira rodada. E também tivemos o Gutão aí, como no nosso levantamento aqui que a gente faz semanalmente. O Gutão está nas quartas de Charleroi. Ele ganhou na primeira rodada do Ethan Dessett por duplo 6-1. E hoje, nas oitavas, ele bateu o americano Ryan Kozad, 2-1. Gutão está nas quartas do J300, que é um torneio de nível alto. E vamos ver aqui rapidamente o chaveamento, como é que ficou. Fonseca e Herbert estão jogando nesse momento o Gael Monfils contra o Hugo Dellien. O Dellien tá ganhando do Monfils, hein? Para pegar um Draper aí na segunda rodada. Então, se o Fonseca passar pelo Herbert, ele pegaria aí Draper, Monfils ou Dellien. Provavelmente Draper. Uma revanche aí importante para o João Fonseca, quem sabe na terceira rodada, mas antes tem que passar pelo Herbert. A gente teve alguns jogos aí, o Rocha batendo o Basilashvili, o Mensik ganhando também, Deminor, Bublik,
né? Do outro lado, Sinner e Gasquet, a gente já falou isso ontem também. Rublev passou também hoje, juntamente com Walton. Então aí o primeiro quadrante todo definido. O segundo quadrante, temos Zverev e De Jong de virada sobre o Pássaro. O Pássaro tava voando, mas parece que a asa quebrou depois. Tomou a virada de 2-0 para 3-2. Flávio Koboli contra Arnaldi, duelo italiano. Acabou esse jogo agora, enquanto eu gravava o vídeo, Arnaldi eliminando o Félix Auger-Aliassime, hein? Aliassime numa fase terrível. Diallo, que foi uma surpresa contra o Cerúndulo, pega o Griekspoor e o Shevchenko e Quinn. Do lado direito, Norrie eliminou o Medvedev, zebraça, hein? Pela primeira vez na carreira, em 5 jogos, o Norrie conseguiu ganhar o primeiro contra o Medvedev. E enfrenta o Gomes, que é outra zebra. Fernley e Humbert, Shapovalov e Misolic, Mute e Djokovic. Djokovic passou fácil pelo McDonald. No terceiro quadrante, Musetti e Galan, Opelka, Navone, Halise, Kekmanovic, Nava e Rune. Do lado direito, Tiafoe e Busta, Brooksby Corda, o irmão do Cerúndulo, né, o Juan Manuel Cerúndulo, irmão mais novo do Francisco, contra o Medjedovic, e Kopriva e Altmaier. E no último quadrante, Ruud e Borges, Tabilo e Popperin, Khachanov e Offner, Fucsovics e Pou. E do lado direito já temos um tenista na terceira rodada que é o Ben Shelton. Já passou pelo Gaston, que se machucou, né? Não terminou bem o primeiro jogo ali e desistiu da segunda rodada. Shelton já está na terceira para enfrentar ou Gigante ou Tsitsipas. Perricard, Dzumhur e o último jogo aí, Marujan e Alcaraz. Então, está pegando fogo. Olha, eu vou te falar que alívio que é você estudar tanto, fazer tanta análise e tal para Roland Garros e o João ganhar a primeira rodada e a gente saber que temos uma segunda rodada para analisar. Então estamos muito felizes também por isso, porque é duro você fazer um monte de análise e o João perdendo a primeira rodada. A gente fica desesperado, mas graças a Deus ele passou e agora tá embalado e pode sim fazer história. Quando a gente disse que o João estava preparado para fazer história, foi clubista? Foi um pouquinho, mas passou e agora ganha moral para as próximas fases, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aí, é muito importante pra gente a sua ajuda nesse momento. É o seguinte, se inscrever no canal, João Fonseca bate Herbert, tá na terceira rodada, tá feita a profecia, então nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.